No céu surgiu a rebelião, quando Lúcifer se elevou, tentando manchar o santo amor e a lei que Deus promulgou. Mas o mal não tem razão, só a dor de uma ilusão. Foi escolha livre e triste que encheu o mundo de aflição. É um conflito cósmico, uma guerra sem igual, disputa, adoração, buscando enganar. Mas a lei do eterno reflete o seu amor, e no fim o universo verá seu poder triunfar. Satanás distorceu a verdade, questionando o ser de Deus, insinuando que a justiça era jugo opressor. Porém Cristo veio ao mundo, exaltando a lei de amor, revelou que a obediência liberta o pecador. É um conflito cósmico, uma guerra sem igual, disputa, adoração, buscando enganar. Mas a lei do eterno reflete o seu amor, e no fim o universo verá seu poder triunfar. Em cada coração travada está a guerra pela fé, mas toda língua confessará quão justo é o grande rei. O seu trono permanece e a vitória brilhará, pois o plano da salvação para sempre triunfará. É um conflito cósmico, batalha universal. Viver escolhemos confiar, ou viver sem seu sinal. Mas a lei do eterno é a expressão do amor, e em breve todo ser entoará louvor ao Criador. Ao Criador. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Deep Dive. É sempre um prazer estar aqui. Sentimos muita ausência nas últimas 2 semanas. Tivemos uns probleminhas técnicos no estúdio. Mas graças a Deus tudo se resolveu e estamos de volta. E com um tema fascinante para este Deep Dive. Mas antes, um agradecimento especial ao pastor Danny e ao Quarteto Believe. A música deles foi simplesmente inspiradora. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqui no The Deep Dive, nós mergulhamos fundo em temas complexos. E hoje vamos explorar a batalha cósmica. Um conceito central na teologia adventista do sétimo dia. É uma história épica, um conflito entre o bem e o mal. Que, acredite ou não, se originou nos céus. E o mais intrigante é que esse conceito não é muito comum em outras denominações cristãs. É como se tivéssemos acesso a um conhecimento único, um segredo ancestral. É fascinante pensar que o mal não começou aqui na Terra. Mas sim, lá no céu, com queda de um anjo perfeito, Lúcifer. É por aí que vamos começar a nossa imersão hoje. A queda de Lúcifer. O anjo que ousou desafiar a Deus. E se tornou a personificação do mal. A história de Lúcifer, como descrita em Ezequiel 28.12-7, é impressionante. Ele era um ser de beleza inigualável. Cheio de sabedoria e perfeição.
e ocupava uma posição de destaque na corte celestial. Era a representação da magnificência e da glória. Mas como pode um ser perfeito se rebelar contra o seu Criador? O que levaria Lúcifer a trilhar o caminho da desobediência? O texto diz que ela nos dá uma pista: a abundância do seu comércio. Essa frase sugere que Lúcifer tinha um papel crucial na administração celestial. Talvez gerenciam dos recursos do universo. É nesse contexto que podemos entender a raiz de sua queda. O orgulho. Quer dizer que a própria função de Lúcifer, a responsabilidade que ele tinha. Acabou se tornando um combustível para sua vaidade. Exatamente. Lúcifer, deslumbrado com sua magnificência e poder, começou a cobiçar a posição de Deus. Ele queria ser adorado e exaltado como o Altíssimo. Sua beleza, que antes refletia a glória divina, se tornou um objeto de adoração para si mesmo. Alimentando um egoísmo que o conduziu à rebelião. É como se a perfeição de Lúcifer, a beleza e a sabedoria que o tornavam único, Tivessem se tornado armas contra ele. distorcidas pelo prisma do orgulho e da ambição. É uma história que, infelizmente, se repete na humanidade. Quantas vezes vemos pessoas brilhantes e talentosas se perderem nos labirintos do egoísmo? A história de Lúcifer nos serve como um alerta. Um lembrete de que a vaidade e a ambição desenfreada podem corromper até mesmo o mais nobre dos seres. A Bíblia nos revela a queda de Lúcifer em detalhes. Mas ela não explica a origem do pecado em si. Uma questão que intriga teólogos e filósofos há séculos. É verdade. E é nesse ponto que o livro Grande Conflito, de Ellen G. White, nos oferece uma perspectiva interessante, A autora afirma que a origem do pecado é um mistério insondável. que não pode ser explicado ou justificado. Mas como assim? Se não há uma causa para o pecado, como podemos compreendê-lo? Se ele simplesmente é, sem uma razão de ser, isso não o torna arbitrário e sem sentido. Na verdade, é justamente a ausência de uma causa que define o pecado como pecado. Se pudéssemos atribuir uma causa a ele, se pudéssemos justificá-lo de alguma forma. Ele deixaria de ser uma transgressão, uma ruptura com a ordem divina? É como se estivéssemos diante de um paradoxo. Para que o pecado seja realmente pecado, ele precisa ser inexplicável. Irracional. Uma escolha deliberada do livre-arbítrio de se rebelar contra Deus. Tentar encontrar uma causa para o pecado seria como tentar racionalizar o irracional. É negar a sua própria natureza. E é nesse ponto que a nossa discussão se torna ainda mais intrigante. Pois a rebelião de Lúcifer não foi apenas contra Deus. Mais especificamente contra a sua lei. Então, a lei de Deus se torna o ponto central dessa batalha cósmica. Exatamente. Mas por que a lei seria motivo para tanta controvérsia? Afinal, qual é a natureza desse conflito? E como ele se desenrola no palco cósmico. A resposta para essa pergunta nos levará a um novo nível de compreensão sobre a batalha cósmica. Mas para desvendarmos esse mistério, precisamos continuar a nossa imersão na próxima parte do The Deep Dive. Pois é, na última parte a gente parou justamente nesse ponto crucial. A lei de Deus como epicentro dessa batalha cósmica. Mas por que a lei, um conjunto de princípios divinos, se tornaria alvo de tanta controvérsia? Se Lúcifer era um ser perfeito, criado em um ambiente perfeito. Por que ele se oporia àquilo que representa a ordem e a harmonia divinas? É uma pergunta que nos leva a questionar a própria natureza da rebelião, né? Exato. A resposta está na essência do livre-arbítrio, Essa capacidade de escolher entre o bem e o mal. entre a obediência e a rebelião. Lúcifer, em sua busca por poder e autonomia, rejeitou a lei de Deus. E não porque ela fosse opressiva ou injusta. Mas porque ela representava um limite, certo? Isso, um limite à sua própria vontade. Ou seja, a lei que deveria ser um guia para a felicidade e a plenitude. Se tornou um símbolo de restrição para Lúcifer. Um obstáculo à sua ambição de ser como Deus. Exatamente. Lúcifer distorceu o propósito da lei divina. Ele interpretou como um instrumento de controle. Uma forma de Deus limitar sua liberdade e poder. E é aí que a batalha cósmica se intensifica. Porque a lei de Deus se torna o campo de batalha. Entre a verdade e a mentira. Entre o amor e o egoísmo. Mas como entender a lei de Deus nesse contexto? Seria ela apenas um conjunto de regras arbitrárias? Impostas por um Deus tirânico como Lúcifer a pintou. De forma alguma. A lei de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. É um reflexo do seu caráter. Um espelho que nos mostra a sua bondade, justiça e amor. Os 10 mandamentos, por exemplo, que são o núcleo da lei divina. Não são proibições cruéis. Mas princípios de vida. Que visam o nosso bem-estar e a harmonia do universo. A lei de Deus, ao invés de ser um fardo opressor, é na verdade um guia
para a verdadeira liberdade, É isso aí. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que queremos, mas em viver em harmonia com a vontade de Deus. que é sempre boa, perfeita e agradável, A lei divina nos protege do caos e da autodestruição. e nos conduz a um caminho de paz, amor e realização. Mas e como a gente concilia essa ideia de liberdade com a obediência à lei? Não seria uma contradição. Parece que uma coisa meio que exclui a outra, né? A chave para entender isso está em Jesus Cristo. O Verbo de Deus que se fez carne. E habitou entre nós. Em sua vida terrena, Jesus exemplificou a perfeita obediência à lei divina, E não como um fardo, mas como um ato de amor. de entrega ao Pai, Exatamente. Em Cristo, vemos a lei divina em sua plenitude. revelando a sua beleza, sabedoria e poder transformador. Ele nos libertou da condenação da lei. Não abolindo a lei, mas cumprindo-a perfeitamente em nosso lugar. Perfeito. Mas se Jesus já cumpriu a lei por nós, por que ainda é importante estudá-la? E buscar viver de acordo com seus princípios. Essa é uma pergunta que muita gente se faz. A obediência à lei divina, inspirada pelo amor a Cristo. É uma resposta natural à sua graça salvadora. Nós não guardamos a lei para sermos salvos. Mas porque já somos salvos por sua graça. Exatamente. A lei se torna um guia para a vida cristã, Um mapa que nos conduz ao caminho da santificação. da semelhança a Cristo. Então, a lei de Deus não é um fim em si mesma, mas um meio. Um meio para alcançarmos a plenitude da vida em Cristo. Perfeito. E é nesse contexto que a batalha cósmica se torna ainda mais relevante. Porque ao escolhermos viver em harmonia com a lei divina. Estamos tomando partido nesse conflito milenar. Exato. Quer dizer que cada ato de obediência, cada escolha que a gente faz em favor do bem, É uma declaração de lealdade a Deus. uma rejeição à rebelião de Lúcifer. Sem dúvida, nossa vida se torna um campo de batalha. Onde a cada dia a gente enfrenta a tentação de seguir os impulsos egoístas. Ou de nos render ao amor e à vontade de Deus. É nesse embate diário que o caráter de Deus se revela em sua plenitude. Isso mesmo? Mas como podemos compreender o caráter de Deus em meio a esse conflito? Quais são as características que as o definem? E ou diferenciam de Lúcifer? Para responder essa pergunta, precisamos nos aprofundar ainda mais na natureza divina, Explorando os atributos de Deus. que se manifestam em meio à batalha cósmica. Mas essa é uma discussão que a gente vai continuar na próxima parte do The Deep Dive. É isso aí. Na última parte a gente está falando sobre o caráter de Deus, né? Isso. Como entender a natureza divina em meio a essa batalha? Pois é, em meio a todo esse caos e rebelião, o caráter de Deus se torna ainda mais evidente. É como se a gente pudesse ver a diferença entre a luz e as trevas com mais clareza. Exatamente. E as escrituras nos revelam muito sobre a natureza de Deus. É verdade. Deus é apresentado como um ser amoroso, justo, misericordioso. Paciente e fiel. E é nesses atributos que a gente pode traçar um paralelo com a batalha cósmica. Ah. A forma como Deus age em meio ao conflito, a maneira como ele lida com a rebelião de Lúcifer e suas consequências. Isso nos revela muito sobre o seu caráter. Com certeza. Por exemplo, o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, né? É, e se manifesta na sua disposição de perdoar, De redimir aqueles que se arrependem dos seus pecados. mesmo diante da traição e da rebelião. Deus continua amando a sua criação. E oferece um caminho de volta para si através de Jesus. É impressionante como o amor de Deus está presente mesmo nas situações mais difíceis. É algo que transcende a nossa lógica humana, E nos dá esperança em meio ao desespero, sem dúvida. E a justiça de Deus também se manifesta na batalha cósmica. garantindo que o mal não prevalecerá para sempre, A Bíblia nos garante que haverá um juízo final. onde cada um será recompensado ou punido de acordo com suas ações. Exatamente. Então a justiça de Deus não é vingativa ou arbitrária, Não, de forma alguma. mas é um reflexo da sua santidade. Isso. E do seu compromisso com a ordem e a verdade. A justiça divina busca restaurar o equilíbrio e a harmonia do universo Corrigindo as distorções causadas pelo pecado. e garantindo que a verdade prevaleça. Que é isso aí. E a misericórdia de Deus também se destaca em meio ao conflito. Oferecendo uma oportunidade de arrependimento e transformação. É como se Deus abrisse uma porta, sabe? Que para aqueles que se desviaram do caminho, Para que eles possam retornar a Ele. reconhecer seus erros. E buscar a reconciliação. A misericórdia de Deus é realmente incrível, Ela não anula a justiça, mas a complementa oferecendo um caminho de redenção. para aqueles que se humilham diante dele. Exato. E a paciência de Deus também se manifesta na batalha cósmica. Deus não age de forma impulsiva ou precipitada Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam, e mudem de rumo. mostrando um amor incondicional.
E uma esperança inabalável na capacidade de transformação do ser humano, Com certeza, e a fidelidade de Deus também se destaca. garantindo que as suas promessas se cumprirão. E que o bem vencerá o mal. A Bíblia nos garante que Deus não falha. Seus planos se realizarão. E a vitória final lhe pertence. Sem dúvida. É realmente consolador saber que a gente pode confiar na fidelidade de Deus. Mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida. É verdade. Mas como essa vitória final se concretiza? O que acontece com o Lúcifer e seus seguidores. Ellen White, em O Grande Conflito, descreve a vitória final como um momento glorioso. Um momento em que a justiça divina prevalece. E o universo é restaurado à sua perfeição original? Que incrível. Lúcifer e seus seguidores são derrotados. E o pecado é erradicado para sempre. É uma imagem inspiradora, não é? O mal sendo vencido de uma vez por todas. A justiça e o amor triunfando sobre a mentira e a rebelião. E nesse novo cenário, A lei de Deus que foi distorcida e rejeitada por Lúcifer. será reconhecida como o fundamento da verdadeira felicidade. Da harmonia universal. É a lei que foi o ponto central da batalha cósmica, Se torna o alicerce da nova ordem. revelando sua beleza e sabedoria. Em toda a sua plenitude. E aqueles que escolheram seguir a Deus E viver em harmonia com seus princípios. vão desfrutar da vida eterna, Na presença de Deus. livres do sofrimento e da dor. Que maravilha, né? A batalha cósmica, com todos os seus momentos de dor e conflito, Culmina em um final glorioso. onde o bem triunfa. E o amor prevalece. E assim chegamos ao fim de nossa imersão na batalha cósmica. Esperamos que essa jornada tenha te proporcionado uma nova compreensão sobre esse tema. E que te encoraje a buscar uma vida de fidelidade a Deus. E antes de nos despedirmos, convidamos você a continuar seus estudos sobre a Batalha Cósmica. Leia o livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Lá você encontrará uma análise completa e inspiradora desse tema. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Agradecemos a sua companhia. E esperamos te encontrar em nosso próximo mergulho no mundo do conhecimento. Até a próxima. E lembre-se, a verdade vos libertará. Do céu surgiu a rebelião quando Lúcifer se elevou.